Julgados e comentados. A jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Sâmia Bonavides e nesse episódio vamos abordar a aplicação do juiz das garantias com a participação de Simone Schreiber, desembargadora do TRF da 2ª Região e professora de Direito da Unirio. O Supremo Tribunal Federal decidiu em agosto de 2023 que a alteração do Código de Processo Penal instituindo o juiz das garantias é constitucional. Ficou estabelecido que a regra é de aplicação obrigatória, mas cabe aos tribunais estaduais e federais definirem o formato em suas respectivas esferas. A decisão veio após um questionamento que foi representado por 4 ações diretas de inconstitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu um prazo de até 24 meses para que leis e regulamentos dos tribunais sejam alterados, a fim de permitir a implementação do novo sistema, a partir, então, das diretrizes fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça. Para o colegiado, as regras introduzidas pelo pacote anticrime são uma opção legítima que foi adotada pelo Congresso Nacional, visando assegurar a imparcialidade no sistema de persecução penal. Imparcialidade, no caso aí, judicial, né? Óbvio. O entendimento foi de que, como se trata de norma processual, de processo penal, não há violação do poder de auto-organização dos tribunais, pois apenas a União tem competência para edições desta espécie de legislação. Questões sobre os impactos desta decisão para a estruturação dos tribunais no Brasil, possibilidades de mudanças regionais na organização dos tribunais, a pertinência dessas mudanças em face das garantias constitucionais, bem como a garantia de continuidade do acesso à justiça, dentre outras questões, serão tema deste episódio. Simone, seja muito bem-vinda. Nós convidamos agora você a se apresentar. Bom dia a todas e todos. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês, convidada pela Escola Superior do Ministério Público do Paraná, com a doutora Sâmia Galotti. Meu nome é Simone Schreiber. Eu sou desembargadora federal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que contempla os estados do Rio de Janeiro e o Espírito Santo. E sou professora de Direito Processual Penal na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. Sou juíza há 30 anos, também sou professora universitária há quase 30 anos. Também sou associada da Associação Juízes para a Democracia. Por que eu ressalto isso, Sâmia? Porque a AJD é uma associação pequena, né? Mas que contempla todos os segmentos da magistratura, Justiça Federal, Estadual, Justiça do Trabalho. A gente não tem uma pauta muito corporativa, porque justamente contempla segmentos distintos do Poder Judiciário. E é uma curiosidade, a JD foi a única associação de juízes que se manifestou favorável desde o início ao juiz das garantias. Você fez menção agora às ADIs, que foram ajuizadas para questionar a constitucionalidade do juiz das garantias, e justamente as associações, as maiores associações de magistrados, a AMB, a JUF, que eu também integro como associada, estavam questionando a constitucionalidade do juiz das garantias. E nós, da JD, defendemos desde o início a constitucionalidade. Eu ressalto isso porque, quando veio a norma do juiz das garantias, houve uma certa desconfiança, né, do Poder Judiciário. E é curioso que os juízes começaram a se sentir atingidos, né? Principalmente essas associações, né? A gente está dizendo que é evidente que a AMB e a JUF representaram o pensamento da maioria dos juízes ali ao ajuizar essas ADIs. E eles acharam que era uma captis deminutio, digamos assim, né? Que eles estavam sendo acusados de parcialidade
né, dizendo, nossa, mas precisa um juiz para atuar só na investigação, isso quer dizer que até aqui nós erramos, nós agimos de forma parcial, né? Mas não se trata disso. Me parece que o Instituto do Juiz das Garantias pretende aprimorar o sistema. E quando o juiz atua na fase de investigação, se ele for um bom juiz, se ele for um juiz consciencioso e sabe, se ele souber qual é o papel que ele está desempenhando ali, ele tem que formar alguns juízos sobre os fatos criminosos que estão sendo apurados, porque ele tem que afirmar nas suas decisões, ele tem que fundamentar as suas decisões, dizendo o seguinte, as decisões do juiz na fase de investigação são pertinentes à restrição de direitos fundamentais das pessoas investigadas. Então, uma investigação não precisa de um juiz participando, exceto quando a autoridade policial ou o Ministério Público pretendem que sejam adotadas medidas restritivas de direitos fundamentais. São as matérias ali que são afetas à reserva judicial. Os juízes vão decidir, por exemplo, se é possível naquela investigação, se é necessário, se é pertinente que seja deferida uma interceptação telefônica. É uma medida muito invasiva, restringe um direito fundamental daquela pessoa que está sendo investigada. Então, o juiz, para decidir isso, ele tem que formar um juízo, ainda que inicial, sobre se há elementos de que apontam para o envolvimento daquela pessoa na prática do crime. Então, ele tem que afirmar isso. Olha, até aqui há, sim, elementos que apontam que essa pessoa está envolvida na prática desse crime. Então, o juiz acaba tendo que se comprometer com algumas versões iniciais, né? Porque ele vai afirmar isso para decretar uma prisão preventiva, uma busca e apreensão, ele acaba se envolvendo bastante com a investigação, e a ideia é você criar um sistema mais aprimorado, em que o juiz que está na fase judicial agora, eles têm o que chamam de originalidade cognitiva, ele não foi levado a tomar decisões ou ter uma proximidade que não é boa para a imparcialidade com os órgãos de persecução. Então, é um modelo que se pretende que seja um aprimoramento. Ninguém está falando que os juízes até aqui, deliberadamente, foram parciais, foram ímprobos, né? Então, assim, essa desconfiança em relação ao Instituto não se justifica. Agora, a gente passou por isso, o Supremo Tribunal Federal, embora eu tenha assim, algumas críticas sobre a forma como o Supremo decidiu, que a gente pode desenvolver um pouco mais, porque o Supremo Tribunal Federal ele mudou muitas coisas, né, a pretexto de dar uma interpretação conforme ele redesenhou o Instituto, mas, como você disse, ele afirmou a sua constitucionalidade e a sua obrigatoriedade de aplicação em todo o país, né? Então, é a partir daqui que a gente agora avança. Vamos ver como é que vai ser. Perfeito. Eu penso que toda mudança, né, ela causa algum tipo de impacto, e principalmente aquelas que podem passar para alguns, né, uma impressão equivocada em relação à verdadeira situação que levou obviamente, a essa decisão, né, relativamente a dividir, né, o exercício da competência jurisdicional, porque, como você disse, ora, quando não existindo o juiz das garantias, era o mesmo juiz que tinha que decidir, mas isso podia causar algumas situações que, ainda que o juiz soubesse separar uma fase da outra, né, ele já não ficava mais, poderia, né, eventualmente, não ficar mais, vamos dizer assim, ele estava numa situação em que ele não tinha a originalidade cognitiva, como você bem disse, ora, porque ele já conhecia. Então, eu achei bem interessante essa introdução que você fez, situa bem, já situou bem o nosso ouvinte que está acompanhando o podcast a respeito do que a gente está falando, né? Mas seguindo aqui
as perquisições que eu tenho para você, né? De acordo com o relatório de dados estatísticos da estrutura e localização das unidades judiciárias com competência criminal do CNJ, foram identificados 7 tribunais de justiça com centrais ou departamentos de inquérito, evidenciando-se estruturas em que já havia alguma separação no exercício da competência. Separando, então, o juiz da fase de investigação, como você já explicou, e quais, né, as razões que levam a essa separação, ou seja, um aprimoramento da atuação jurisdicional, né, daquele que conduz a ação penal. Por outro lado, ao mesmo tempo, o Brasil é hoje o penúltimo país latino-americano a adotar o sistema de 2 juízes no processo penal para essas finalidades que você já explicou, né? Tanto na Europa, países como Portugal, Itália e Alemanha, como na América do Norte, isso já acontece nos Estados Unidos, apesar de regimes distintos, o modelo já estava presente. Neste cenário, Simone, de designs de sistemas criminais, gostaria que você contextualizasse para quem está nos ouvindo, ainda o que mais, além do que você já falou, né, que indicaria a importância desse passo que o país está tomando neste modelo. Me parece que, além do que eu já falei, a gente tem um código muito antigo, né? Nosso Código de Processo Penal, por incrível que pareça, depois da Constituição de 88, ele é praticamente o último, né, a ser reformado, embora, eu sempre aponto isso para os meus alunos, o nosso código atualmente não é mais o mesmo da década de 40, porque a gente passou por várias reformas pontuais, parciais, que, de certa forma, ele causa problemas na interpretação e aplicação, porque todas as reformas pontuais, o legislador se esquece de fazer uma completa adequação. Então, a gente tem normas que se contradizem muitas vezes, né? O ideal seria nós pensarmos agora num novo Código de Processo Penal. E o nosso Código de Processo Penal, ele tinha aquela ideia, né, e uma regra expressa sobre isso, de que o juiz que atua na fase de investigação fica prevento para julgar a ação judicial. Então, a lógica do legislador é o contrário do que nós falamos até aqui, que é a ideia de que o juiz, que pelo primeiro momento tomou contato com aquele fato na fase de investigação, às vezes até na prisão em flagrante, teve que analisar a situação do flagrante, é o juiz melhor preparado, melhor capacitado, aquele que já tem conhecimento dos fatos, para julgar o processo, né? Então, a lógica do legislador de 40 é outra. E aí, como você bem pontuou, em outros países, esse modelo já vem sendo suplantado e alterado. Aqui na América Latina, muitos professores que estudam bem isso, que têm experiências de direito comparado, nós temos um juiz das garantias chileno, que de vez em quando vem aqui dar palestras, que é muito interessante, estou tentando me lembrar o nome dele aqui, mas é muito interessante o relato dele sobre como funciona isso no Chile. A gente vem estudando isso. Então, como que isso aprimora o nosso sistema? Acho que é o que eu já falei. A ideia é tentar um modelo novo, né? A ideia é a gente, como a Constituição, isso o Supremo Tribunal Federal afirma assim com muita tranquilidade, vários julgados relatados por vários ministros, que diz o seguinte: a nossa Constituição elegeu o sistema acusatório. O sistema acusatório é um sistema que melhor protege direitos das pessoas que estão sendo investigadas e acusadas, e ele é o escolhido pela Constituição. Por quê? Porque ele atribui ao Ministério Público a decisão soberana, autônoma, de processar alguém criminalmente. Essa decisão é do Ministério Público, no 129.1 da Constituição, e ele também, no artigo 5º, ele consagra uma carta grande de direitos, né? Vários direitos fundamentais que são aplicáveis ao processo penal. Por exemplo, vamos falar só do mais importante, me parece assim que é um princípio norteador de todo o processo penal, que é o princípio da presunção de inocência, que se concilia, que é com o sistema acusatório. Então, como que a gente vai aprimorar? Eu acho que a gente vai tornar
o modelo mais próximo, né, vai realizar melhor o princípio acusatório, porque quanto mais o juiz estiver numa posição de paridade ali entre as partes, né, quer dizer, que que seja dado um tratamento paritário, né, ao acusador e ao defensor, para que ele possa formar um juízo com uma análise em contraditório judicial da fala da acusação, da fala da defesa, das provas produzidas pela acusação, provas produzidas pela defesa, uma situação de paridade de armas, melhor vai ser a sentença. Eu digo para os alunos que a sentença justa aqui é medida pela correição do procedimento. Né? Quanto mais o procedimento for concretizar os direitos as normas constitucionais, né? mais a sentença vai ser justa. Né? A justiça aqui tem que ter uma natureza procedimental, porque a gente não sabe se a sentença condenatória seria justa ou absolutória, mas o juiz, respeitando essas garantias e o devido processo legal e as normas processuais, ele vai chegar à sentença mais justa possível dentro daquele sistema. Então, quando vem uma regra que procura, vamos tentar um novo modelo. Eu acho que, por isso que eu pontuei essa questão da desconfiança, que você também bem pontuou, Sâmia, que as pessoas, o professor José Carlos Barbosa Moreira, que eu tive a honra de ser aluna dele na faculdade, ele dizia muito isso, né? As pessoas, às vezes, adotam interpretações da norma que procuram deixar tudo como está, que ele chamava de interpretação retrospectiva. Né? Então, a gente tem muita resistência à mudança e começa a dizer, não, mas isso não vai funcionar, né? O sistema vai haver um colapso. Nunca mais nenhum processo vai chegar ao final por causa do juiz das garantias. Eu acho que isso foi um pouco exagerado, essa reação, porque, no fundo, a gente vai ter um juiz. Eu acho que assim, os juízes não receberam mais atribuições que as que eles já tinham antes. A gente não está dando muitas novas atribuições aos juízes de maneira que o sistema colapse, porque os juízes não vão dar conta das novas atribuições, são as mesmas. É apenas uma divisão funcional de competência, como você bem ressaltou. Então, é só uma reorganização. Né? E, como você já nos mostrou aqui, nós já temos experiências das centrais de inquérito, que funcionam há muitos anos. O modelo do juiz das garantias ele é além da ideia da central de inquéritos, porque na proposta do legislador, o juiz das garantias funcionava até a AIJ. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que assim não iria funcionar e acabou modificando isso, né? Disse que o juiz das garantias, inclusive, receberia denúncia e seguiria, e o juiz da causa atuaria na AIJ, na audiência de instrução e julgamento. O Supremo entendeu que não. Né? Mudou isso, de certa forma, quando ele diz que o juiz da causa vai receber a denúncia, então ele altera essa regra. O que ele faz? Ele aproxima muito mais o modelo do juiz das garantias das atuais centrais de inquérito. Então, ele tira um pouco da novidade do modelo. Porque a ideia do juiz das garantias, que eu tenho minhas dúvidas se isso ia ter um impacto tão importante assim, vou te explicar, vou explicar para os nossos ouvintes. Na verdade, assim, a ideia era que o juiz das garantias não tivesse nenhum contato com a prova produzida na fase de inquérito. Né? Os chamados elementos informativos produzidos no inquérito policial ou nas investigações do Ministério Público, elas só teriam a função de respaldar a denúncia. Uma vez recebida a denúncia, você vai produzir todas as provas em contraditório judicial, e aí o juiz da causa só teria acesso a essas provas produzidas em contraditório judicial para decidir. A ideia era essa. Contudo, eu já tinha uma desconfiança de que isso na prática não ia ser tão revolucionário assim, porque na Justiça Federal, pelo menos na minha experiência de juíza na Justiça Federal, a maior parte das provas que são consideradas no julgamento da causa são provas produzidas na fase de investigação que não são repetíveis. Então, já mencionei a interceptação telefônica, que é um meio de investigação bem utilizado na Justiça Federal. Busca e apreensão, né? Geralmente você traz um monte de elementos ali, computadores, documentos, etc., que são considerados. Perícia, né? A gente tem o laudo pericial,
o exame de corpo de delito feito na fase de investigação. Então, essas provas teriam que ser levadas ao processo judicial, porque não são provas repetíveis. Ainda assim, outras provas que são repetíveis, por exemplo, as provas orais, testemunhas que são ouvidas na fase de investigação, agora, nesse novo modelo, bom, se bem que o Supremo Tribunal Federal permitiu que o caderno de investigação acompanhe a denúncia. Então, ele também modificou isso. Então, o juiz vai continuar tendo acesso ao depoimento da testemunha na fase de investigação. Essa era a ideia que o legislador queria impedir, né? Então, assim, essa crítica que eu tenho ao Supremo. O Supremo acabou mudando um pouco essas regras e, como você bem pontuou, acaba trazendo, se aproximando bem mais das centrais de inquérito, que já funcionam e funcionam bem, né, Sam? Eu acho que você falou tem experiência já de 7 tribunais de justiça com centrais de inquéritos, que é uma coisa de otimização mesmo do trabalho, né? O juiz fica ali na fase de investigação, dando as decisões necessárias para que as investigações sejam conduzidas quando for necessária a intervenção do juiz. E agora, eu não sei se na experiência das centrais de inquéritos, quem recebe a denúncia é o juiz da central de inquéritos. Eu acho que deve depender de cada estado, né? Porque a Justiça Federal não tem centrais de inquérito. E aí depois passa para o juiz do processo. Então, é semelhante, sim, a estrutura. Eu acho que assim, a gente trouxe essas informações mais a título de dizer, olha, nós já temos assim alguma experiência. Acredito que todas as experiências, mesmo as que já existem, né, e as que forem sendo criadas, elas vão passar por um processo, acredito eu, esperamos nós, né, que isso vai passar por um processo de aprimoramento cada vez mais próximo daquilo que é, vamos dizer assim, em termos de legitimação do procedimento, o melhor para o procedimento, né? Pelo menos é sempre o que a gente tem de esperança, né? Estamos falando de um país democrático, com um sistema processual penal que tem que ser muito democrático, nessa perspectiva, talvez, né? Aí tem esse prazo de 12 meses, prorrogáveis por mais 12, para que leis e regulamentos, né, serem criados, alterados, legislações alteradas, as normativas alteradas também, para permitir esta implementação de acordo com o que são as orientações do CNJ. Enquanto se aguarda a definição dessas diretrizes, tribunais como Piauí e São Paulo já possuem algumas iniciativas, né? No Piauí, são aquelas centrais regionais de inquérito que você já mencionou. Em São Paulo, algo parecido, Departamento de Inquéritos Policiais. Na sua opinião, como medida administrativa e organizacional, regionalizar as varas de garantia com procedimentos virtuais seria talvez uma boa solução para viabilizar este instituto, que também tem essa preocupação do que vai causar de problemas, né, nos tribunais e tal. E o acesso à justiça? Haveria algum prejuízo em razão, vamos dizer, de nem todo o país, né, está com o mesmo acesso e toda a população aos recursos tecnológicos? Vai ser um desafio e tanto essa implementação. Eu acho que um grave vício daquela lei do juiz das garantias foi prever uma vacatio legis muito exígua, né? Muito pequena. Eu acho que a vacatio para a implementação do juiz das garantias, originariamente previstas, foi de 1 mês. Então, logo que ele foi aprovado em 2019, final de 2019, o ministro Toffoli, na presidência do Supremo, já tinha revisto isso e previsto lá numa primeira decisão uma vacatio de 6 meses, né? Foi a ideia do ministro Toffoli. Depois veio a decisão do ministro Fux, que suspendeu por mais tempo. E agora, quando o Supremo Tribunal Federal julga o mérito dessas ADIs, fixa um prazo inicial de 12 meses, que será prorrogado, se necessário, né, se justificado, por mais 12 meses,
para a completa implementação do juiz das garantias. A gente não pode esquecer que o Brasil tem dimensões continentais. Então, é óbvio que a gente fala, no Chile funcionou, né? Mas a gente tem as nossas peculiaridades, né? O Brasil é um país com dimensões continentais, com realidades díspares, né? Como é o Rio de Janeiro, São Paulo, Acre, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, cada estado com as suas dificuldades, né? A gente pode citar a região norte, com regiões pouco habitadas e, enfim, até regiões de floresta, em que o deslocamento exige, às vezes, dias, né, para você chegar num local em que há efetivamente um juiz, né? E tudo isso vai ter que ser considerado. Eu invoco aqui o exemplo das audiências de custódia, em que nós não tínhamos o Instituto das Audiências de Custódia. Na época, né, a Constituição não previu isso, o Código de Processo Penal muito menos, evidentemente pela sua idade, né, pelo fato de ser um código da década de 40. Em determinado momento, o CNJ, sob a presidência na época do ministro Ricardo Lewandowski, tomou para si a responsabilidade de instalar as audiências de custódia e fazer acontecer, né? Então, eles instaram todos os tribunais de justiça, tribunais regionais federais, a se prepararem, se organizarem para poderem implementar as audiências de custódia. Então, as audiências de custódia depois foram efetivamente introduzidas no Código de Processo Penal, mas o primeiro movimento foi do CNJ. Até aconteceu uma experiência oposta nesse sentido. O CNJ, invocando a Convenção Americana de Direitos Humanos, fez acontecer, né? Implementou as audiências de custódia. E as dificuldades? Eu acho que as dificuldades que a gente vai ter para a implementação do juiz das garantias são semelhantes. Essa questão que você muito bem mencionou, que é a questão das distâncias, né? Como é que você vai levar uma pessoa presa para um juiz numa audiência de custódia, num ambiente em que, eventualmente, a pessoa está lá a 600 quilômetros do primeiro juiz, né? Com jurisdição naquela região. E essas dificuldades, eu acho que lá no julgamento do juiz das garantias, que eu assisti tudo pela TV Justiça, porque eu tenho sido chamada, às vezes, para falar sobre isso, e o acórdão não está publicado. Então, a gente ainda está com dificuldade de saber o que o Supremo decidiu, afinal, né? Eu fui ouvir. O ministro Alexandre de Moraes fez um voto bem detalhado e bem cuidadoso, assim, bem preocupado com a questão das dificuldades de implementação, e principalmente relacionadas com essa questão do Brasil ser né, das dificuldades regionais de implementação que eu já mencionei. E ele é muito entusiasta do uso das ferramentas tecnológicas. Então, poxa, como vai ter um juiz de garantias, como vai ser o funcionamento do juiz das garantias em localidades com poucas varas, e principalmente né, o juiz, a lei, ela previa muitas audiências na fase de investigação, dizer que o juiz, para decidir, por exemplo, a prorrogação de uma prisão preventiva, deveria fazer uma audiência oral, uma audiência com a pessoa para poder decidir. Então, o tempo inteiro reforçando a oralidade, como um princípio importante no processo penal brasileiro, você reforçar a oralidade. E os ministros disseram, não, mas isso nem sempre será viável, então pode não ser feito justificadamente. Foi mais ou menos a decisão que eles foram tomando e ressaltando sempre a importância dos instrumentos tecnológicos. Então, para você viabilizar o funcionamento de um juiz das garantias num local em que não há juízes, você pode ter um juiz que esteja mais distante territorialmente, é o juiz que vai poder analisar aquilo, até porque todos os nossos processos hoje são eletrônicos. Esse movimento de processos eletrônicos, de audiências através de plataformas virtuais, né, como nós estamos agora nos comunicando, esse movimento foi muito incrementado durante a pandemia. Mas ele já havia um movimento ali pelo menos na Justiça Federal, nós já estávamos migrando para o modelo de processos eletrônicos, Sâmia. Quando eu entrei na Justiça Federal, em 1993, eu me tornei juíza federal civil, foi 12 anos juíza federal civil, depois fui 8 anos juíza federal
criminal e fui para o tribunal como desembargadora. Eu me lembro nas varas cíveis aqueles autos físicos, não sei como é que vocês estão aí no Paraná, mas a gente não tem mais. Né? Era impensável, o meu gabinete de desembargadora não tem autos físicos, é tudo pelo sistema. Nós, inclusive, adotamos o sistema do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é aquele sistema EPROC, né? A gente abre o processo, as petições, os anexos, inclusive os processos criminais, que tinha inquéritos policiais físicos, inquéritos policiais bem densos, né? Quer dizer, com muitos volumes de papel, tudo aquilo foi sendo aos poucos digitalizado, e hoje nossos processos são todos eletrônicos, virtuais. A única coisa que eu pondero de dificuldade, que assim eu não tenho resposta, mas eu acho que é coisas que a gente vai ter que pensar como equacionar, é a questão das pessoas presas. Porque existe, na questão das audiências de custódia, houve um grande debate sobre isso, principalmente na época da pandemia, porque era muito difícil, né, a questão do deslocamento das pessoas, principalmente no início, e como fazer audiência de custódia de pessoas presas dentro do ambiente prisional. Então, tem uma discussão muito interessante sobre isso, que é, como a audiência de custódia, ela se presta a você também analisar se a pessoa foi vítima de um abuso, de uma violência policial, né? Isso é um dos propósitos da audiência de custódia. Como você vai ouvir a pessoa, né, que ela se sinta à vontade para denunciar um abuso policial, ou você vai ver fisicamente aquela pessoa se ela sofreu uma violência, se tem marcas de violência física naquele preso, se ele está dentro do estabelecimento prisional, portanto, sob ali o comando, né, e a vigilância das pessoas que supostamente poderiam ser as pessoas que cometeram a violência, como isso vai se fazer? Né? Então, eu acho que o Supremo Tribunal Federal já afirmou a possibilidade da realização da audiência de custódia virtual. Mas, e a ministra Carmen Lúcia fala isso com muita assertividade, fala assim, só quando não é possível na presencial, porque a natureza da audiência de custódia, os seus propósitos, os seus objetivos exigem que as pessoas estejam no mesmo ambiente, que o juiz veja o preso, fale com o preso, e não só através de uma tela de computador. Contudo, excepcionalmente, aí sim, novamente te respondendo ou dialogando com você sobre isso. Eu acho que os recursos tecnológicos serão importantes, né? Uma solução que pode ajudar a equacionar problemas que surjam da implantação do juiz das garantias, como também tem sido das audiências de custódia, desde que a gente não esqueça da necessidade de proteção, principalmente das pessoas presas, né? A gente tem uma estrutura violenta, o Estado brasileiro tem uma tradição de violência no tratamento de seus presos, né? A gente sabe disso, principalmente as pessoas pobres, né? E negras também, tem uma questão de um racismo estrutural dentro da forma como a polícia lida com os presos, né? Então, a gente não pode abrir mão de fazer esse controle. Então, a gente tem que tentar, como você bem diz, Sam, eu acho que uma coisa é a proteção das pessoas presas, das pessoas acusadas, investigadas e os direitos que têm que ser respeitados, e outra é a eficiência do modelo. A gente também não pode descurar disso. A gente tem que ter um modelo que funcione, né? Um sistema processual penal em que a gente dê as soluções para o caso num prazo razoável, porque o direito ao julgamento do caso em prazo razoável está na Constituição também. Ele atende o interesse da vítima, né? A vítima quer que o caso seja resolvido em um prazo razoável, e da sociedade em geral, e, por outro lado, da pessoa que está sendo processada criminalmente também. Porque eu, como juíza criminal, eu vejo a angústia das pessoas processadas criminalmente que querem aquilo resolvido também, né? Elas não querem ficar eternamente sujeitas àquele processo criminal, querem que se resolva, lógico, querem ser absolvidas, mas querem que o assunto seja resolvido. E as vítimas têm essa expectativa legítima. Então, tem que ser um modelo que realize o sistema acusatório, que respeite os direitos fundamentais das pessoas investigadas e acusadas e que também funcione, né? Então, o desafio nosso é esse, né? De todos nós, como você diz, um poder judiciário comprometido com o Estado democrático de direito, que é isso que nós queremos.
Perfeito. Eu achei interessante você falar desse conteúdo das discussões, né, pelo fato de não estar publicado o voto ainda, porque, assim, já vai dando uma ideia para as pessoas de que tem muitas coisas que já foram pensadas na própria discussão que levou à decisão, né? Então, não se está fazendo isso no escuro, né? Mas se tem uma proposta para se iniciar e se aprimorar o processo. Naquela linha, Simone, né, de que o juiz de garantias vai permitir maior neutralidade do juiz que julga o caso, né, preservando esse pressuposto processual que é o da imparcialidade, né, com a atuação feita por juízes diferentes nas fases que são distintas dentro do procedimento. Isso também reduziria a possibilidade de abusos por parte do Poder Judiciário, né? Do Poder Judicial, enfim, né? Logicamente, nós temos exemplos de problemas que advieram de situações que poderiam ter sido evitadas num diferente modelo procedimental, né? Então, a gente chama atenção para isso. Olha, gente, o que a gente quer? Para evitar problemas. Que tipo de problemas? Um exemplo poderia ser o que aconteceu, por exemplo, naquela chamada Operação Lava Jato, embora não só nela. Mas pela repercussão que ela tomou, se tornou muito significativa alguns problemas decorrentes ali no curso dessa operação, né? As situações que foram mencionadas envolveriam eventuais comunicações entre Ministério Público e magistrados em sede de investigação ou mesmo o vazamento seletivo de informações à imprensa, sendo tudo atendido sempre por um órgão jurisdicional único. Você entende que a criação deste instituto vai mitigar essas ocorrências, né, no Brasil? E há ainda algum receio de que o aumento das garantias constitucionais represente atenuação na resposta aos crimes mais graves, inclusive a própria criminalidade organizada. Este receio é razoável, Simone? Pois é, então a gente caminhando para o que a gente já estava refletindo na última pergunta, né? Eu acho que a Operação Lava Jato foi uma experiência muito particular e foi interessante mesmo, porque, em tese, a Operação Lava Jato estaria quebrando um paradigma de que só pessoas pobres, vulneráveis, são atingidas pelo sistema de justiça. Então, ela vem como uma novidade, né? Uma quebra de paradigma. Olha, pessoas de grande poder econômico, político, pessoas, né? E a gente teve aqui no Rio de Janeiro a experiência de vários governadores, ex-governadores do Estado atingidos e processados, né? Estão sendo atingidas, estão tendo que responder pela eventual prática de crimes perante o sistema de justiça penal. Então, a gente tem realmente muita seletividade no nosso sistema, como a gente já pontuou aqui, que é só a gente ver o perfil de pessoas presas. Qualquer censo penitenciário vai dizer qual é o perfil das pessoas que estão presas no Brasil, né? Mas, por outro lado, foi interessante porque, como atingiu pessoas que detêm poder político-econômico, pessoas da classe política, isso deu essa visibilidade e acabou que os deputados e senadores trazem uma resposta, né? Então, assim, quando eles são atingidos, de certa forma, por essas práticas ditas abusivas, né, essas situações em que eles se viram atingidos como réus, como investigados, eles vêm com uma resposta. Eu acho que, de fato, a gente teve muito, muito claramente na Operação Lava Jato uma proximidade muito grande entre o juiz e o Ministério Público e a polícia, nessa fase de investigação que ficou revelado naquelas conversas, né? Eu sempre, quando falo
dessas conversas de Instagram, Telegram, né, que foram reveladas, eu sempre falo assim para os meus alunos, isso é prova ilícita, viu? Foram revelados, a gente viu o que aconteceu, e, na verdade, foi considerado pelo Supremo Tribunal Federal, naquele julgado, naquele habeas corpus, que afirmou a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro para julgar o presidente Lula. Então, o Supremo Tribunal Federal se valeu desses diálogos, isso está muito frequentemente mencionado no voto do ministro Gilmar Mendes, no HC, em que se afirmou a suspeição do juiz Sérgio Moro. Então, isso foi considerado, acho que pode ser considerado como todo, a gente tem, isso não é novidade no Brasil, prova ilícita pode ser considerada a favor da defesa, isso é uma jurisprudência super consolidada, mas não para incriminar ou punir pessoas, né? Então, acho que esses limites a gente tem que respeitar. Mas aquilo ficou muito evidenciado, uma parceria ali, uma cumplicidade, um diálogo que superava um pouco a possibilidade de diálogo entre juiz e MP. Isso foi característico da Operação Lava Jato. Acho que a ideia do juiz das garantias, não necessariamente, por isso que eu acho que há uma desconfiança, mas não necessariamente todos os juízes têm esse diálogo tão próximo, às vezes pouco republicano, vamos dizer assim, né, com o Ministério Público. Mas essa proximidade acaba acontecendo, e eu tenho também minhas teorias sobre isso. Acho que nós, juízes, os integrantes do Ministério Público, os integrantes da polícia, delegados de polícia, somos todos funcionários públicos. De certa forma, isso já traz uma proximidade, porque nós estamos ali imbuídos de alcançar o melhor resultado do processo, de chegar a uma solução justa, e nos identificamos muito, porque somos carreiras de Estado, carreiras públicas. E os advogados são vistos com uma certa desconfiança ali, que estão ali só tentando proteger o interesse do seu cliente. Não é bem assim. Eu acho que o processo penal democrático ele exige, de fato, esse tratamento isonômico. E a gente tem que procurar instrumentos para viabilizar isso. Então, assim, o juiz das garantias vem como um pouco assim, né? Até vem como uma resposta à Lava Jato nesse sentido que você já pontuou, Sam. Eu acho que como teve repercussão e como atingiu pessoas que detêm esse mais poder, então isso acabou levando à aprovação dessa lei que pretendia melhorar o sistema, aprimorar o sistema para que não haja essa proximidade indevida entre o juiz que vai julgar e os órgãos de persecução. Mas eu acho que essa proximidade não necessariamente é uma proximidade pouco republicana nesse sentido, né, de que você vai agir de forma abusiva. Eu acho que isso é do sistema, o que eu falei. Eu acho que eu não sei se eu estou me sabendo explicar, mas quando o juiz é chamado para decidir questões na fase de investigação, independentemente dele ter uma relação mais próxima ou menos próxima com o promotor, independentemente dele ter tido conversas pouco republicanas com o promotor, vamos supor que o juiz tem uma ciência de que ele tem que se manter ali imparcial e separado do Ministério Público. Né? Juiz é juiz, Ministério Público é Ministério Público. Os dois têm funções absolutamente fundamentais no processo penal, mas cada um no seu quadrado. Né? Mas mesmo assim, mesmo o juiz mais cioso e ciente da necessidade de manter distanciamento do órgão de persecução penal, do órgão de acusação, ele acaba se envolvendo. Acho que isso é natural, porque eu já fui juíza de primeiro grau, criminal, em vara federal, e eu ouvia as conversas telefônicas. Por que eu ouvia? Porque a polícia trazia aqueles diálogos e dizia, olha, nós queremos prorrogar essa interceptação telefônica porque essa fulana e esse fulano estão tendo conversas que apontam para a prática de crimes e é importante a prorrogação. As conversas são essas e essas. Então, eu ouvia para me certificar, né, de que o que a polícia estava falando era pertinente. Eu tinha que dizer, olha, de fato, a conversa tal aponta para a prática de um crime. Então, você, dentro da sua função de juiz, protegendo aquelas pessoas que estão sendo interceptadas, de certa forma, porque você não pode banalizar a interceptação telefônica, e nem pode dizer assim, defiro, ponto. Né? Você tem que justificar. Então, para justificar, você tem que se assenhorar, tem que entender o que está acontecendo
E a gente ouvia uma vez, eu até sempre cito esse exemplo para os meus alunos, uma senhora que estava sendo acusada de arregimentar pessoas para obterem benefícios previdenciários fraudulentos, né, no caso da competência da Justiça Federal, e ela ficava pelo telefone dizendo assim para a pessoa que ia lá tentar conseguir um benefício fraudulento: olha, quando você chegar, você tem que dizer que tem a doença tal. Então, quando você estiver com o perito, você finge que está tonto. Quando ele perguntar se você quais são as características da sua doença, você diz que você se sente assim ou assado. Então, ela instruía a pessoa para chegar lá para tentar obter o benefício fraudulento, no caso. Então, você ouve a pessoa fazendo, você praticamente é uma testemunha da prática do crime. E como é que esse juiz, que nesse momento teve esse envolvimento, que acabou testemunhando até as combinações ali para a prática do crime, vai chegar no momento de julgar e vai conseguir desligar, mudar o botãozinho na cabeça para poder julgar aquela pessoa, né? Então, eu sempre fui super entusiasta. Eu acho que é um modelo novo que tende a aprimorar o sistema. Eu acho que sobre a questão de você ter enfrentamento do crime organizado, eu acho que é uma questão eu sempre achei que é uma questão também de política pública de aprimoramento. Por exemplo, a gente precisa de polícias bem aparelhadas, né? A gente precisa de uma polícia que consiga produzir uma prova de qualidade, provas técnicas, né? Delegados de polícia que tenham feito concursos, que sejam pessoas qualificadas para poderem, com inteligência, conduzir bem uma investigação. Então, a prova tem que ser uma prova de qualidade que chega até o Ministério Público, para o Ministério Público poder oferecer uma denúncia e aquilo prosperar, né? Agora, o juiz não tem nada com isso, o juiz não é um órgão de combate à criminalidade. Isso me dá agonia quando as pessoas dizem que o juiz está combatendo a criminalidade. O juiz é aquele que vai receber aquele material, analisar e ouvir a defesa, e aí sim formar a sua convicção sobre se teve crime ou não teve crime. Acho que o sistema funcionar bem é uma questão de simplificação um pouco dos procedimentos, sem prejudicar as garantias constitucionais. Eu acho que tudo isso passa por a gente pensar num código mais moderno. Então, assim, desde a gente ficar remendando esse código de 1940, como a gente faz, né, a gente tem que sentar com seriedade, uma comissão de juristas, dialogando com o Congresso Nacional, enfim, para tentar aprovar um código que dê conta de todas essas grandes novidades, uma criminalidade organizada, transnacional, que também pratica crimes através de meios virtuais, então a gente tem que ter resposta para isso, né? E também investimento de recursos para você ter uma polícia muito bem capacitada, Ministério Público muito bem capacitado, com uma estrutura de trabalho adequada, suficiente, judiciário também. Isso é muito mais importante do que você tentar solucionar tudo fazendo lei. Eu digo assim, o Congresso Nacional, está tendo muito crime de homicídio, vamos aumentar a pena de 30 para 40 anos. Parece que é uma solução, não é? Porque para você realmente apurar e punir crimes de homicídio, dar uma sensação de segurança para a população e dar saber que aquela pessoa cometeu o crime, saber que eventualmente vai sim ser punida, né? Não adianta aumentar a pena de 30 para 40 e achar que está tudo bem. O que você tem que fazer é ter uma estrutura eficiente para apurar e dar uma resposta para aquele fato criminal num tempo razoável. Então, na verdade, é mais você pensar uma estrutura mais eficiente, com mais recursos, né? Ou com recursos que sejam aplicados de forma eficiente, né, do que ficar aumentando pena. Acho isso aí o que a gente chama de direito penal simbólico. Aumentou a pena, a população, agora vai parar de ser cometido crime porque a pena máxima foi de 30 para 40. Assim, isso é totalmente ilusório, né? Inclusive, as pessoas têm que refletir sobre isso. Um país democrático, um sistema democrático, não pode ter um processo penal autoritário, né? E muitas vezes, na cabeça das pessoas, esse direito penal simbólico e a questão da seletividade penal, ou seja, toda a carga do direito penal se voltar a determinados segmentos sociais, né? A gente tem que, como um país democrático, como um país que almeja, né, entrar
do primeiro mundo, né? Entrar no primeiro mundo é um sistema que seja um sistema mais justo, né? Inclusive, sob o ponto de vista, isso não quer dizer que não é um sistema, que é um sistema onde existe impunidade, muito ao contrário, né? Aliás, é um sistema onde as punições, elas vão poder ser menos questionadas. É isso que as pessoas têm que entender, né? Por causa da sua legitimidade. Então, nessa perspectiva, são, assim, reflexões que devem ser feitas para a gente escapar dessa armadilha de que um direito penal forte, que atua de uma forma autoritária sobre determinadas pessoas, é uma coisa boa, que não é para ninguém, porque uma hora ele se volta contra a gente, né? Contra todos. Aliás, ele existe para todos, né? E foi justamente isso que alguns perceberam da necessidade de aprimorar o sistema, porque ele podia atingir a todos, e atinge mesmo a todos, né? Então, nessa decisão do STF, temos também a definição de que o juiz das garantias se aplica a toda a questão criminal, com exceção aos colegiados, ao tribunal do júri, violência doméstica, juizados especiais criminais. E no caso de violência doméstica, se alega que a existência de uma cisão rígida entre as fases de investigação e de instrução e julgamento impediria que o juiz conhecesse toda a dinâmica do contexto de agressão e poderia dificultar o amparo à vítima. A partir dessas questões que se levantam em torno disso, como ficam as ocorrências criminais que envolvem violência sexual, violência contra criança e adolescente? Não seria, por analogia, adequada a aplicação do mesmo princípio que se busca, né, levar para as questões relacionadas à violência doméstica, considerando essa questão que dizem, né, que tem que reduzir a revitimização? Você já me falou que não é muito tua área, mas o que você pensa sobre isso, Simone? Eu acho assim, os ministros foram muito cautelosos e tem críticas que eu acho que são pertinentes, que dizem que os ministros acabaram legislando, né? Mas isso é muito a característica do Supremo e isso é interessante ser questionado, discutido na universidade, enfim. Porque eu, quando critico o Supremo, eu disse assim, estou criticando como professora, não estou criticando como juíza, não, né? Porque, evidentemente, são críticas respeitosas e eu acho que todos nós podemos formar juízos sobre o que o Supremo decide sobre todos os assuntos, né? Isso eu acho que foi uma questão que a gente, na faculdade, Sami, a gente aprende o seguinte: o direito vai sendo construído de baixo para cima. Então, os juízes lidam com situações concretas e vão dando suas soluções ali. O juiz Maria decide de um jeito, o juiz José outro, né? E aí as coisas vão sendo amadurecidas. E chegam nos tribunais de segundo grau, você tende a ter uma certa uniformização, mas temos tribunais superiores, que são justamente os tribunais que têm essa atribuição de uniformizar a aplicação da lei e de dizer qual é o alcance das normas constitucionais, que é o STJ e o Supremo. Só que essas coisas geralmente são feitas depois de uma experiência. Se a gente tivesse tido a implantação do juiz das garantias lá, enfim, depois de uma vacácio um pouco mais ampliada, de fato, eu acho que isso foi um erro do legislador, porque não tinha muita viabilidade de você implantar em 30 dias, né? E aí a gente foi se aprendendo, o sistema está funcionando, está deixando de funcionar, o que vai ser aprimorado? Talvez tivesse uma nova resposta do legislador ou o Supremo pudesse decidir já analisando a situação concretamente aplicada. Não, o Supremo fez o seguinte, ele suspendeu o funcionamento, a implantação da lei, né? A gente até hoje não tem, olha que é uma lei do final de 2019, né? E a gente só vai ter isso implementado, eu acredito que em 12 meses. O CNJ tem essa postura de fazer, né, de assumir e fazer, né? Eu acho que vai ser em 12 meses, mas o Supremo já viu a possibilidade de eventualmente prorrogar por mais 12.
Então, eles foram fazendo uma análise, como você disse, eles fizeram uma discussão bem densa, mas na cabeça deles, eles acharam isso não vai funcionar bem aqui, isso não vai funcionar bem ali. Para dar um exemplo, eles também não vão aplicar nos tribunais. Então, assim, eles também disseram que isso não era viável de se aplicar nos tribunais. Então, não tem como ter juiz das garantias nos tribunais, porque nos tribunais, vamos supor, eu sou desembargadora criminal, então vem um inquérito para apurar a responsabilidade criminal de um prefeito. E aí a competência é nossa. Então, eu, como juíza, para a qual foi distribuído aquele inquérito, vou fazer a mesma coisa que o juiz na fase de investigação, vou deferir uma interceptação telefônica, vou deferir uma busca e apreensão, então vou lá, tomando as minhas decisões no inquérito como relatora. A ideia do juiz das garantias seria eu não participar do processo, né? Mas o Supremo Tribunal disse assim, não, no tribunal não vamos aplicar isso, porque nos tribunais nós já temos julgamentos colegiados, então isso já vai garantir que não haja desrespeito aos direitos das pessoas, porque os julgamentos já são colegiados, então não se aplica. E a mesma análise eles fizeram das varas de violência doméstica. Eles disseram, nos crimes de violência doméstica não é adequado aplicar, como você bem pontuou, porque ali o juiz que tem o primeiro contato com a vítima, enfim, com a situação, ele está mais qualificado para julgar. Isso vai um pouco na contramão do que o legislador disse, né? Eu acho que teve assim, uma cautela do Supremo, tentou pontuar situações em que ele acha que não funcionaria, outras que ele funcionaria. Eu tenho dúvidas, né? Por que na vara de violência doméstica o juiz conhece o contexto da agressão, mas no fundo é a mesma coisa, né? Será que o juiz vai julgar com imparcialidade o agressor? Né? Eu concordo que a gente tem um nível de violência contra mulheres no Brasil que é uma coisa que tem que ter uma contenção. Ontem mesmo houve o assassinato de uma mulher, né, que foi televisionado. Né? O policial militar matou a sua esposa, sua namorada, eu acho que eles se conheciam há 6 meses, não sei se ela já era companheira, se ela era namorada, com 2 tiros, isso passou na televisão, né, numa discussão. E a gente tem leis que pretendem resolver esse problema, minimizar esse problema, mas será que não poderia se aplicar o juiz das garantias, de certa forma, nessas varas de violência doméstica? Eu não sei, porque também a gente não teve experiência, né? Mas é o que eu te falei, não é muito a minha experiência, eu até digo para os meus alunos que dizem que eu sou muito garantista como juíza criminal, eu digo assim, olha, a minha experiência de juíza criminal é a experiência da Justiça Federal. Então, é mais simples do que os juízes estaduais, porque as nossas vítimas, claro que tem situações de vítimas identificadas, a gente tem também homicídio na Justiça Federal, desde que seja cometido por policiais federais, por funcionários federais, ou um ambiente numa repartição federal, mas é muito mais raro. Né? Crimes sexuais na Justiça Federal, nós temos aqueles crimes praticados pela internet, né? Mas é muito mais raro, né? É muito diferente, não são vítimas que sofreram aquela violência física, né? Às vezes um homicídio, uma lesão corporal, um estupro, né? E estão ali presentes. Então, acho que o juiz federal, a gente tem assim, uma coisa um pouco mais etérea, né? O sistema financeiro nacional é a vítima. Né? Ou então o INSS é a vítima, né? Ou então a Caixa Econômica Federal é a vítima. Então não é aquele crime que te... Eu admiro meus colegas juízes estaduais. Né? Eu tenho uma amiga que é juíza de júri, que preside júri, as situações mais trágicas ali, e eu imagino que seja muito difícil, né, para você como juiz estar num ambiente, tendo que decidir uma questão dessa e tentar manter uma postura equilibrada, né? Quando você se depara com uma situação de um crime gravíssimo. Eu dou exemplo também para os meus alunos daquela questão da Boate Kiss, que tem gerado tantas discussões. Imagina uma cidade inteira vitimada por um evento trágico, né? A morte de tantas pessoas, né? Como é difícil você ser juiz numa situação dessas. Eu acho que o Supremo tentou, no caso da violência doméstica, fez lá a sua análise, realmente acompanhar os debates é interessante. Por que o Supremo entendeu que não deveria se aplicar nos casos de violência doméstica? Eu acho que não estava na lei,
né? Então, os ministros do Supremo analisaram e entenderam que não seria bom. A gente fica meio assim, porque isso não tem nada a ver com constitucionalidade. Não sei, né? Mas o Supremo tem esse papel, né? Eu tenho, desculpa aí interferir um pouco, eu tenho, assim, uma impressão de que foi uma saída que eu considero estratégica, por causa dos problemas mesmo que nós temos com os juizados de violência doméstica. Eu acho que isso é meio geral no Brasil, todos abarrotados, ninguém sabe o que faz, como gere isso, e aí isso viria como algo que vem com mais um problema para esses juizados, né? Então, assim, ninguém sabe o impacto que poderia criar isso, porque da mesma forma, se pensa que a violência doméstica se vai resolver esse problema social, né? E também, assim, por causa do machismo estrutural e tudo, se vai resolver isso com condenações, né? E a gente está vendo que nem dá para condenar esse número, esse volume que se tornou todo aí, não dá nem para condenar, nem para executar e nem para resolver. Mas, assim, não é que isso esteja errado, vamos dizer, criminalizar a violência doméstica. É que a gente precisa de mais coisas, de um aparato maior, né, em torno dessa... E eu acho que, então, eu penso que talvez o Supremo, não sei, tenha sido estratégico para dizer, olha, por isso que até falou, violência doméstica, né? Porque é ali que está o problema nosso hoje, em termos de entrega, de prestação jurisdicional e de solução do problema, se é que isso, se a gente atender todas essas demandas que estão lá, né? Se é que isso efetivamente vai ajudar a resolver o problema. Isso é uma reflexão outra, para um podcast inteiro, né? Mas, enfim, talvez seja isso, né? E só para encerrar, realmente, eu acho que também a experiência de cada um, né? Porque como eu não tenho essa prática, mas eu compreendo, o Brasil foi até condenado, né? Quando criou a Lei Maria da Penha, né? Foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, penso eu, né? Não sei se eu estou falando bobagem, porque não deu uma proteção adequada, né? Suficiente para a Maria da Penha, no caso, né? Sim. Quer dizer, ela ficou paralítica, né, Sam? Sim, ficou paraplégica. E o Brasil não responde, né? O Brasil também, e aí falando agora do Supremo, né? Quando o Supremo diz, olha, não vai se aplicar no caso de violência doméstica, ele fala da proteção deficiente dos bens jurídicos que devem ser protegidos, ele sempre traz essa argumentação, né? Que a gente também tem que dar uma proteção adequada aos bens jurídicos fundamentais, aos direitos fundamentais contrapostos. Que o direito à vida, à integridade física, a proteção do patrimônio. Então, é nesse argumento que ele vai fazendo esse cotejo, assim, né, dos valores envolvidos. E você tem razão, quer dizer, eles lá tentaram... Eles anteviram, olha, vai dar problema aqui Vai, porque o problema já existe, ele já está instalado, né? Infelizmente. Mas, assim, lógico, tem muita gente pensando nisso, né? Tem muita gente falando sobre isso. Agora a gente tem que, vamos dizer assim, isso é algo que é um desafio, né? Um desafio para a sociedade brasileira, inclusive, né? Mas, lógico, um desafio que está no colo do Poder Judiciário, no colo do Ministério Público, principalmente, né? E das instituições de Estado. E a questão dos custos, Simone, que também se discute, olha, vai duplicar tudo, né? E aí vai ficar... O Poder Judiciário já é um órgão que em termos de custos orçamentários, é caro para o Estado brasileiro, quer nós estejamos falando do Poder Judiciário em nível estadual, quer também em nível federal, né? Então, isso tudo vai duplicar, né? Também questionam, vai haver interferência na autonomia administrativa dos tribunais, né? Com a possibilidade de indicação de rodízio de magistrados, para não causar tanta necessidade
vamos dizer assim, de serem duplicadas as estruturas. E como é que você pensa em relação a isso? Isso também foi pensado na decisão que você escutou lá os debates? O que você teria a dizer? Olha, isso foi bem interessante, porque o ministro Alexandre de Moraes, que deu um voto bem longo, como eu já falei, ele começa discutindo isso. Ele diz que não vai ter duplicação de custos. E aí ele vem com a autoridade de quem já foi secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, né? Ele já tem uma experiência dentro do Estado de São Paulo, como secretário, se não me engano, de Segurança Pública, que ele foi, e o secretário de Justiça, eu acho que foi de Segurança Pública. Ele vem trazendo a experiência dele e fala muito sobre a estrutura do Poder Judiciário de São Paulo. E ele diz, olha, não vai ter essa duplicação de custos. Ele rejeita esse argumento, que era um argumento muito importante das associações de magistrados e dos tribunais de justiça, dos tribunais regionais, principalmente os tribunais de justiça, muitos foram ouvidos. A preparação desse julgamento teve aquelas audiências públicas e também teve a habilitação de amici curiae, né? Então, os tribunais de justiça foram ouvidos, associações de desembargadores, de juízes, etc. Muito bem. O ministro Alexandre de Moraes, ele traz um argumento interessante. Diz assim, primeiro, isso daí, ele fala assim, uma coisa que ele falou que me chamou a atenção. A lei, que foi esse pacote anticrime, essa lei de 2019, quando ela traz o juiz das garantias, ela também aprovou, por exemplo, o acordo de não persecução penal. Então, ele diz que tem que ser visto tudo dentro de um sistema em que a ideia é que, através do acordo de não persecução penal, você vai ter uma simplificação uma solução rápida, negociada, de processos mais simples. Então, você vai, segundo o ministro, né, que eu acho que faz sentido, você vai diminuir os processos criminais, você vai trazer uma liberação das varas criminais para processos mais complicados. Porque quando você amplia bastante a possibilidade de solução negociada das causas penais mais simples, num acordo de não persecução penal, aquilo vai ser resolvido rapidamente, a pessoa se compromete a cumprir uma pena alternativa e não vai ter o processo, as varas criminais vão ficar menos abarrotadas. Então, ele diz, olha, tem que ser visto tudo dentro de um sistema, que a mesma lei que criou o juizado de garantia, os juízes das garantias, também previu a ampliação do direito penal negocial. Então, isso vai ser você vai ter apenas que redimensionar, você vai ter que reestruturar as varas judiciais. E eu complemento, né? Eu tinha escrito isso num artigo, e eu acho que também eles repetem isso, os juízes não têm novas atribuições. O que o juiz das garantias faz, os juízes já faziam. Então, dou muito exemplo da minha experiência de vara federal criminal, quando era juíza de primeiro grau e também acompanhando como desembargadora, que as nossas varas, vamos supor, tem um juiz na vara e 20 funcionários. Esse juiz e esses 20 funcionários na vara, ele tem que se dividir entre as demandas da investigação e os processos. Então, o mesmo juiz que vai analisar os pedidos feitos na investigação, né, que vai examinar, que vai ter que acompanhar aquelas investigações complexas, que toda hora se pede alguma coisa, medidas investigatórias mais invasivas, etc., e as varas têm que expedir os ofícios. Então, o juiz deferiu busca e apreensão em 20 endereços. Então, as varas têm que expedir os mandados de busca e apreensão, aquilo ali vai ter que ser acompanhado, aí os resultados das buscas. Então, a mesma vara que está ali tendo que conduzir, né, tendo que acompanhar as investigações, é a vara que vai fazer as audiências, o juiz que vai ter que realizar as audiências. Então, o juiz está ali com duas atribuições. No momento em que você tem uma vara das garantias, esse juiz vai estar... Então, você reorganizar as varas. Eu entendo que você pode transformar algumas varas criminais ordinárias em vara das garantias. Na Justiça Federal, você tem 10 varas. Vamos que você tenha, das 10 varas, você transforme 2 varas em varas das garantias e fique 8 varas criminais. E depois você vai analisando
se isso está funcionando, ou se você subdimensionou a vara das garantias. Então, eu creio, Sâmia, eu concordo com o Supremo Tribunal Federal, ele julgou inconstitucional, por exemplo, o rodízio. Tá? Então, ele entendeu que o critério de rodízio no Código era um critério que estava violando a autonomia dos tribunais. Então, eu entendo que tenha que haver uma autonomia de cada tribunal para decidir como vai ser a melhor aplicação, sob supervisão do CNJ, porque, como é uma lei federal que tem que ser aplicada por todos, também essa autonomia não pode ser a ponto de não aplicar, né? Ou de aplicar o Instituto de uma maneira que fique que não fique, que haja uma distorção, enfim, que não seja da maneira como a lei manda. Então, o CNJ vai fazer essa supervisão. Então, acho que a questão dos custos é uma coisa que foi um pouco um discurso ad terrorem. Talvez não seja verdade que vai haver uma necessidade dessa duplicação de estrutura. Com certeza, não há necessidade de novos juízes se a gente não tem um aumento de competências, a gente só tem uma divisão funcional de competências agora. Agora, novos juízes é sempre bem-vindo, né? Que haja novos concursos, novos juízes, ampliação dos tribunais. Eu acho que, tendo em vista que nós somos uma sociedade muito litigiosa, dizem que o Brasil tem mais advogados que todos os outros países do mundo somados. Eu não sei se essa informação é verdadeira, mas já ouvi. Então, a gente tem uma tendência grande de litigiosidade, então é importante que o judiciário tenha respostas. Mas esses argumentos de custos dobrarem, etc., foram refutados realmente pelo Supremo Tribunal Federal. Eles não concordaram com isso. Então, tentando te responder mais objetivamente, eu acho assim, essa argumentação de duplicação de custos, eu acho que é uma argumentação para tentar questionar o juiz das garantias, que não foi acolhida pelo Supremo, e a interferência da autonomia dos tribunais. Isso realmente o Supremo entendeu que havia uma certa interferência, julgou inconstitucional as normas que interferiam na autonomia dos tribunais, especialmente essa do rodízio, e decidiu que seria o CNJ quem conduziria esse processo para que haja a implantação do juiz das garantias, respeitadas as particularidades regionais e também garantido o espaço de autonomia dos tribunais para sua implantação. Então, vamos ver se isso vai funcionar, eu acho que sim. Muito bem. Nós, infelizmente, chegamos aqui ao final desse nosso bate-papo. Eu queria agradecer muito a Simone Schreiber pelas contribuições que ela deu nesse tema tão importante do juiz das garantias. Ela que é desembargadora do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, conforme ela mesma disse, professora universitária. Queria te agradecer, Simone, pela participação neste episódio e deixar aí um minutinho para você se despedir dos que acompanharam a gente até aqui. Sami, eu queria agradecer muito o convite. É sempre muito bom a gente dialogar com pessoas de outras instituições, a gente sair um pouco do nosso círculo mais restrito, e eu acho que a universidade ela dá isso para a gente, né? Na verdade, eu me alimento muito desse diálogo com os meus alunos, eu acho que serve para a gente não ter uma visão tão parcial da realidade, que é dentro da nossa própria realidade, com as nossas bolhas, né? Então, quando eu recebi esse convite do Ministério Público do Paraná, fiquei muito entusiasmada, assim, de poder conversar. Eu acho que o Supremo, isso foi muito curioso, né? Só para encerrar aquela coisa do artigo 28, que o legislador pretendeu tirar o juiz dessa questão do arquivamento do inquérito, e o Supremo recolocou o juiz ali. Acho que, de certa forma, o Ministério Público também ganha com essa cada vez mais consolidação do sistema acusatório, porque o sistema acusatório ele dá ao Ministério Público um papel muito destacado, né, de exercer com autonomia a sua função constitucional, as suas atribuições constitucionais. Porque, curiosamente, o Código de 40 ele faz com que o juiz fique tutelando o Ministério Público, né? Por causa daquele princípio da indisponibilidade, da legalidade, muitas vezes o juiz fica ali como um tutor do Ministério Público. O Ministério Público não precisa de tutor, né? Ele desempenha com muita autonomia e uma estrutura muito boa também, que foi dada pela Constituição de 88, seu papel. Então,
É isso, assim, para agradecer, dizer que foi um prazer enorme estar aqui com você, que bom, parabéns também pelo podcast. Muito obrigada, e não se esqueça, você que acompanhou a gente até aqui, de se inscrever em nossas redes sociais, assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência, participando também da elaboração dos julgados e comentados para sugerir algum tema. Encaminhe para o nosso e-mail julgadosecomentados@mppr.mp.br ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima. Uma produção Ministério Público do Paraná.